A conjugação desses traços, retomemos: filiação à humanidade, condição robótica, a submissão ao desígnio, estabelecem mais do que a estrutura dos autômatos do século XX e do início do século XXI. Eles revelam a elevação desse inumano à condição de espelho dos ideais da subjetivação. Asimov observou que os autômatos da ficção científica eram representados como seres próximos da perfeição, atendendo às exigências de eficácia, precisão, celeridade e antecipação calculada, enquanto os autômatos do mundo real resumiam-se a pouco mais do que braços articulados. Sem grandes semelhanças com o Homo sapiens, visualizar os robôs como duplo dos humanos exigiria uma generosa dose de criatividade. Poderíamos nos perguntar se essa afirmação, datada do longínquo ano de 1983, seguiria válida para o mundo atual. Mas a resposta talvez não seja tão importante quanto a constatação de que, na cultura pop, e particularmente no repertório cinematográfico, a ficção efetivamente situa os robôs como duplos dos humanos. Não de qualquer humano, evidentemente. Destacamos anteriormente que a compreensão do que é o humano não pode traduzir-se em absoluto em uma constante universal, seja porque o próprio humano é uma composição circunstancial, produto de tramas peculiares e configurações socio-históricas complexas, seja porque a chave de sua leitura depende de discursividades móveis, transitórias, limitadas. O mais correto, portanto, seria propor que os robôs se lançam como duplo em relação a um contexto de subjetivação específico, desenvolvido a partir da modernidade, que coloca em cena a paixão pelo autômato. Quem está dentro e quem está fora da categoria de humanidade e civilização? E quais foram os projetos que, ao longo da história dos últimos séculos, estipulamos como projetos civilizatórios e projetos humanos? No programa de hoje, vamos receber o psicanalista Gustavo Caetano de Matos Mano, que em 2018 realizou um trabalho minucioso que lhe valeu o grau de mestre em psicanálise pela pós-graduação em psicanálise, clínica e cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o trabalho sobre psicanálise, cinema e cultura pop, mitos do contemporâneo, onde ele analisa como a barbárie habita nossos projetos civilizatórios. E procura pensar e pesquisar quais são as construções subjetivas do contemporâneo a partir do avesso, ou seja, de analisar dentro da cultura pop, e especificamente do cinema, como aparecem os inumanos como outro do humano. Mas quem são nossos outros? Realmente seriam outros radicais ou esses outros guardam algumas características que nos são familiares, estranhamente familiares? Fique à vontade, relaxe. Meu nome é Roberto Henrique Amorim de Medeiros, este é o canal Extensão Coletiva e você já está assistindo A Paixão pelo Autômato, episódio 4, Os Inumanos. Oi, pessoal que nos assiste, esse já é o 4º episódio da Paixão pelo Autômato. Já estou aqui com Gustavo Mano. Quem assistiu os últimos 3 episódios pôde acompanhar discussão sobre os 3 primeiros artigos que escrevemos em relação à Paixão pelo Autômato, que dispararam e colocaram e tornaram público esse conceito. Os 3 artigos também foram escritos em parceria com esse meu amigo que está aqui no meu lado direito aqui do vídeo, possivelmente direito de vocês também, porque é tudo espelhado. A gente estava falando disso antes de começar, né? O vídeo espelhado. Nesse episódio de hoje,
A ideia é que a gente converse um pouquinho sobre uma produção de mais fôlego, uma produção do Gustavo, que foi o mestrado, a dissertação de mestrado em psicanálise. O Gustavo Mano é mestre em psicologia social, é mestre em psicanálise, tem outras mestrias também aí, que englobam o futebol, as redes sociais, mas esse é assunto para um próximo programa, né, Gustavo? O programa de hoje a gente vai tratar desse trabalho, né? Psicanálise, cinema e cultura pop, os mitos do contemporâneo. Um trabalho que foi a dissertação de mestrado do programa de psicanálise, clínica e cultura, aqui do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Teve na banca, então, o professor Gabriel Minkowski, professora Liliane Fremen, professora Denise Hausen e a professora Tânia Rivera. Nesse trabalho, um trabalho de muito mais fôlego, né, temos dois recortes que vão nos interessar aqui hoje. Vou pedir, então, que o Gustavo comece a comentar um pouco sobre ele para trazer a discussão. Peço que vocês que estão aí assistindo ao vivo coloquem suas questões no chat, coloquem as suas perguntas, né? E o pessoal que está assistindo depois, né, do programa gravado, tem os comentários abertos aqui embaixo do vídeo, né, que possam também trazer suas contribuições. O capítulo 1, Gustavo traz uma discussão interessante daquilo que ele vai chamar dos inumanos. Os inumanos, e que começam a aparecer essas formas dos inumanos dentro de um elemento da cultura pop que é o cinema. Para depois, lá no capítulo 5, tratar sobre uma dessas formações, né, que são os robôs. Dentro do capítulo 5, tem um item que é exatamente a paixão pelo autômato, onde o Gustavo formaliza esse conceito. Então, um trabalho que nós que desenvolvemos esse conceito, a gente é muito grato, né, por esse esforço e esse trabalho de formalização, de aprofundamento do que a gente vem desenvolvendo. Né? Então, já agradeço aqui de público o Gustavo Mano por essa parceria já, né, dos três primeiros artigos e também daquilo que auxiliou na construção da sua dissertação. E passo a bola para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que são os inumanos, Gustavo. Bom, primeiro, obrigado, Roberto, pelo convite. Foste um leitor atento também das produções, da dissertação, teve uma contribuição significativa. Então, a ideia de inumano surge dentro de uma perspectiva de interpretação da cultura, né? Quando a gente começa a se debruçar sobre como é que a psicanálise pode contribuir para fazer leitura sobre a cultura, produzir conceitos, interpretações, compreender o que se passa na nossa atualidade. Uma ideia que enfim, veio se lançando durante a construção dessa pesquisa foi que cada tempo, cada época, cada sociedade produz um certo projeto de humano. Ele pode não estar muito explícito, necessariamente claro, mas ele estabelece o que são os sujeitos daquele tempo, né? Qual é a construção que está colocada como referencial, seja para o pensamento político, seja para as epistemes, seja para as práticas discursivas. E dentro desse conjunto, né, que a gente pode considerar como projeto de humano, tem sempre algo que fica fora, tem sempre algo que está excluído, tem algo que é expurgado da concepção de humano, né? Que vai ser o inumano, que vai ser o desumano, eventualmente vai ser o animalesco, eventualmente vai ser o automático, eventualmente vai ser o demoníaco, enfim. A ideia da pesquisa é que, ao analisar esses inumanos, a gente vai ter uma concepção bastante razoável do que é o projeto próprio de humano da cultura, ou seja, como é que a cultura pensa os seus humanos, porque ela nem sempre pensa muito diretamente isso, quer dizer, a maneira como, por exemplo, Aristóteles e Platão pensavam política, né, tinha a ver com o endereçamento aos cidadãos gregos, e o que é concebido como cidadão grego é absolutamente recortado, né, o homem, enfim, não é o estrangeiro, não é o escravo, não é a mulher, não é a criança, enfim, um certo modelo. Quando se vai pensar dentro das distopias, o que é a sociedade, né? A gente pegar a distopia
do Orwell em 1984, a distopia do Huxley em Admirável Mundo Novo, a distopia da Margaret Atwood em Conto da Aia. O que é o cidadão, o que é o sujeito ali dessa cultura, propõe um fora, e esse fora é modificado de acordo com as concepções da própria cultura. Então a ideia um pouco era pensar esse inumano, ou seja, esse expurgado, essa criatura colocada desde fora, isso que está absolutamente alheio ao nosso projeto de humano, como um interrogante do próprio projeto de humano, ou seja, como algo que porta os traços, as características, aquilo que é preciso ser considerado distante. Só que dentro da psicanálise, né, a partir da lógica do estranho do Freud, a gente sabe que isso que é colocado desde fora, que é colocado como o outro, como o estrangeiro, como aquilo que não é absolutamente familiar, ele é muito familiar, ele é radicalmente íntimo, né? Ele tem uma condição que diz muito daquilo que a gente não quer reconhecer em nós mesmos. Então a proposta da pesquisa um pouco era poder, a partir desse avesso do humano, entender um pouco como é que a gente constrói os sujeitos do nosso tempo. Como é que isso vai passando, né, dessa armadura inicial, conceitual, que te faz pesquisar, né, dentro da cultura pop, especialmente no cinema? Como é que isso vai chegando nessas produções que tem que ver com o autômato, que é um recorte, né, e também com essa outra estrutura em espelhamento, né, que, já que falamos de espelho no início, né, tem a ver com o inumano, o estranho, né? Como é que isso chega como o ideal na cultura, para depois a gente falar também das questões que tem a ver com o desamparo e com a própria questão do automatismo de repetição. Primeiro a gente vai fazer, né, o que eu faço? Eu faço um resgate de como é que o conceito de estranho se produz em Freud, nesse texto, enfim, clássico de 1919. E ele parte, é interessante porque ele parte do cinema, né? O Freud baseia o texto do estranho, ou do inquietante, dependendo da tradução, numa produção anterior do Otto Rank, né, chamada O Duplo. Esse livrinho aqui, ó, muito bem editado pela Dublinense, que é um texto de 1914, onde o Rank, que tem uma formação literária, né, ele chega à psicanálise pela via da literatura, ele não é um médico, como tantos outros dos seguidores do Freud. Começa, enfim, o texto provocado por um filme que ele assistiu recentemente, então, quer dizer, recentemente, no caso, em 1913, chamado Estudante de Praga, que é um filme, enfim, uma produção do expressionismo alemão, muito inspirada nos contos sobre o duplo do Edgar Allan Poe, do William Wilson, enfim, toda aquela lógica enfim, do romantismo alemão que colocavam o tema do duplo em questão. O Rank vai pensar, enfim, vai começar a trabalhar esse tema do duplo, vai fazer um resgate na literatura, vai fazer uma genealogia de outras obras onde isso apareceu, inclusive partindo um pouco também para a superstição, um pouco para o folclore, que é um tema que o Freud também vai elaborar depois, vai abordar posteriormente. Enfim, e vai começar a construir, mapear o seu argumento, né, o seu desenvolvimento teórico a partir desses elementos da cultura. E vai colocar as primeiras linhas para o que o Freud vai trabalhar depois no texto do Estranho. De uma maneira muito, assim, é interessante que a gente está falando em espelho, né? O texto do Freud, ele espelha o texto do Rank, ele é muito parecido estruturalmente, ele é muito pouco parecido com os próprios textos do Freud, mas é muito parecido com o texto do Rank, né? Quer dizer, como se fosse um duplo do texto do Rank. Enfim, começa com uma análise literária, né? O Freud vai... O Rank começa com um estudante de Praga e vai fazer uma genealogia de literatura, o Freud, né, começa com o Homem de Areia, vai ter uma discussão teórica e tal. A inovação do Freud vai ser justamente o aspecto linguístico, que é onde o Rank, embora seja literatura, se detém. Quer dizer, entender como é que o Unheimlichkeit, né,
tem o Heimlich dentro dele, ou seja, como é que esse inquietante e estranho na língua alemã porta algo do familiar, que é uma teoria que o Freud já tinha defendido anteriormente, quando ele vai trabalhar o sentido antitético das palavras primitivas, em 1910. Então, quer dizer, a ideia de que certas terminologias contêm o seu oposto, né? As palavras mais, os radicais da linguagem contêm o seu oposto. Isso bastante dentro da lógica, enfim, da lógica do recalque, né? De algo que é intolerável, que é insuportável, que é angustiante. Angústia vai vir depois, mas, né, teoricamente vai vir depois, mas que é angustiante, que é, né, que o sistema psíquico não consegue suportar, tem que ser colocado para fora. Essa é uma das defesas possíveis dentro da lógica do recalque, pensada pelo Freud. Enfim, então a lógica é que esse duplo, como o Rank constrói, ele vai ser uma certa encarnação daquilo que é insuportável. Ou seja, né, ele vai demonstrar como em muitas das produções da cultura, o duplo ele é uma defesa contra a morte. Ele coloca aquilo que é insuportável, ou seja, o enfrentamento do sujeito com a sua finitude é colocado para fora, encarnado num outro eu, num outro representante de eu que me interroga. O que é interessante é que muitas vezes esses duplos, né, eu acho que é importante situar isso, né? A cultura vai fazer algo assim, mas ela não vai produzir um duplo, ela vai produzir muitos duplos, né? Ela vai produzir digamos, muitas criaturas em espelho, mas um espelho assimétrico, um espelho que não é exatamente a reflexão da imagem que eu tenho de mim, do ideal, do eu, né? Mas algo que é de fora, algo que é absolutamente desreconhecido, algo que é o expurgado, algo que são todos os conteúdos negativos, eu digo que não são meus. Quer dizer, e o Freud entra muito nessa lógica, né? Quer dizer, o bárbaro, o selvagem, aquele que, enfim, não está dentro dos ditames da civilização, então se coloca para fora. O que a gente vai trabalhar quando a gente começa a pensar na paixão pelo autômato é esse giro particular que essa figura do autômato coloca na cultura, porque ele é construído, ele também se cria, e a genealogia vai demonstrar isso, ele também se cria como um outro, como um estranho, como um duplo, criado pelo homem, mas que não é o homem, é algo que tem que ser expurgado. O Frankenstein, a criatura do Frankenstein, o monstro Frankenstein, mostra isso, quer dizer, algo que aquela cultura cria, que a ciência, que o saber técnico produz, mas que tem que ficar de fora. Então, um embate entre o humano e o monstro. O grande ponto é que, na genealogia dos autômatos, em algum momento, e isso é o que me interessa nesse aspecto específico, essa criatura colocada desde fora retorna desde o dentro, mas não mais como um inimigo, e sim como um ideal. A gente começa a projetar nesses autômatos, especialmente na versão contemporânea desses autômatos, que são os robôs, todos os ideais que a gente projeta nos próprios humanos. Então eles nos interrogam não mais a partir daquilo que tem que ser expurgado, mas a partir daquilo que devemos ser, aquilo que é desejável que sejamos como humanos, né? Quer dizer, enfim, e aí o cinema vai construir essa ficção, vai construir essa mitologia, colocando os robôs como ágeis, fortes, duráveis, imunes aos desconfortos da finitude, imunes às injunções impostas pela sexualidade, tudo isso como um ideal, né? Enfim, trabalhadores perfeitos, tudo isso como um ideal da cultura. Então, a ideia um pouco dessa pesquisa é interrogar como é que se produz essa figura dos robôs, como é que ela se converte em um ideal da cultura contemporânea, e isso é específico da cultura contemporânea, de outras não, para poder pensar como é que a gente constrói as nossas próprias formas de reconhecer o sujeito de hoje. Tem uma complexidade aí, e eu vou tentar trazer esse complexo também de teórico, conceitual que tu faz, para o que a gente está vivendo nesse momento, né? Nesse momento no Brasil, no mundo, mas especificamente no Brasil. A gente também está falando muito de barbárie, né? Também está falando muito de desumanidade, especificamente naquilo que tem que ver com os governos e como é que estão se posicionando e se articulando em relação ao que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia, e que precisaria de uma resposta dos governos de acolhimento, de proteção, né, de humanidade.
A gente retoma bastante essa ideia, esse conceito de humanidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente supõe que o bárbaro, que o desumano, né, é o outro, é aquele que não está dentro do meu campo de pensamento, do meu campo ideológico, né, do meu campo ético, né, de condutas que eu atribuo a mim mesmo e a algumas poucas pessoas ao redor de mim, né? Sim. E é interessante que a gente propõe que esse inumano ou que esse desumano seja, né, o outro. E, ao mesmo tempo, né, o outro, mas por que eu estou fazendo essa relação? Porque tem essa jogada, né, conceitual que tu traz, que é do in-humano, e esse in também como um prefixo daquilo que está em si, que está dentro, né? Isso serve tanto no inglês, mas também serve no português, o in, né? Ou seja, tem algo que a gente não reconhece como nosso mesmo, mas, ao mesmo tempo, quando chegamos nessa báscula de que esse não reconhecido, esse rechaçado, se torna um ideal na nossa cultura, e a gente começa a assumir, né, que também algumas dessas características do inumano, em especial aquilo que tem que ver com o autômato, e mais especificamente ao robô, no nosso caso aqui, passa um ideal. Agora, nenhuma pessoa admitiria que ela seja um autômato, algo que é que se move por si só, nessa definição mais arcaica, original do autômato, mas que, de alguma maneira, tem esse elemento do comandado, daquele que é programado, daquele que não tem autonomia nas suas práticas, né? Então, o complexo que eu estava tentando trazer aqui para esse momento da questão, tenta articular e costurar essa passagem, né, do inumano como rechaçado para algo que é um estranho, que é familiar, né? Não há como contrapor essa ideia, né? Depois de Freud, depois de Rank, né? Vamos prestar a devido lugar da origem das ideias, e tem algumas passagens da tua dissertação que também faz alguma precisão, né? Talvez a gente vá falar disso logo a mais, que é da questão da pulsão de morte, que também já vinha em outra autora, 1912 já, né? Para essa questão do ideal na cultura. Ao mesmo tempo, o que a gente vê hoje? Uma série de pessoas se identificando com propostas completamente bárbaras, desumanas, algumas até dizendo que são robôs mesmo, né? Mas eu acredito que a maioria, inclusive quem nos assiste aqui, não iria aceitar e acolher muito bem a ideia de que nós temos um certo apreço, uma certa idealização de que, se a gente fosse um pouco mais robô, a gente poderia responder melhor às demandas que estão nos colocadas, né? Mas aí a gente se tornaria um inumano. A própria ideia de cultura, o próprio conceito de cultura, né, como Freud se apropria, enfim, como Freud utiliza, né, a cultura como, enfim, uma báscula entre cultura e civilização, ela emerge para a gente poder chamar os outros de bárbaros, né? Isso precisa ser assumido. Bom, ela emerge como um conceito teórico para que eu possa dizer que aquele outro ali é um aculturado, ele não está no mesmo nível que eu sou um civilizado, eu sou, enfim. A ideia, né, do inumano é justamente pegar esse potente conceito Rank, Freud, e poder pensar não só naqueles que são iguais a mim, mas que em algum traço trazem algo de insuportável, mas aqueles que são radicalmente diferentes, que eu entendo como radicalmente diferentes, entender o que tem de insuportável ali, onde eu preciso me reconhecer, onde eu preciso fazer uma certa uma crítica, uma leitura crítica de, bom, esses traços que eu acho que são inumanos, desumanos, absolutamente ausentes do meu projeto de sociedade, como é que eles são presentes, ou seja, como é que a barbárie habita em mim. Então, isso não significa, quer dizer, dar um conceito positivo necessariamente para a barbárie, mas pensar como é que a barbárie habita os projetos de civilização, né? E poder pensar um pouco além desses projetos de civilização que estão colocados. Embora o projeto de civilização do Freud seja interessante, ele tenha uma leitura intuitiva de política que é interessante, que dá para extrair consequências, enfim, é preciso repensar, é preciso colocar eles em ação, eles não estão prontos. Sobre a questão do autômato de se reconhecer como robô, a clínica vem mostrando uma série de
enfim, se a gente for pegar pelo menos as discussões mais recentes, uma série de elementos onde parece, em aparência, em superfície, parece haver um desejo pela automatização, um desejo por sofrer menos, um desejo por se adequar mais, um desejo do sujeito enfim, por poder reduzir a sua potência de sujeito, numa expectativa de que assim ele vai estar menos vulnerável às injunções que a cultura lhe impõe. Né? E essa é uma promessa vendida aos quatro ventos, enfim. Né? A indústria farmacêutica opera muito nessa lógica, certas lógicas diagnósticas operam muito nessa lógica, quer dizer, se eu puder nomear o teu sofrimento, bom, tu sofre menos. Mas isso é em superfície, quer dizer, talvez a ideia de poder interrogar o que tem de automático, ou seja, o que é esse inumano que se volta para nós como um ideal, é poder desconstruir, desarticular essa imposição de adeque-se como um autômato para poder fazer um sujeito emergir a partir disso. Quer dizer, o que tem além disso? O que tem além desse diagnóstico pré-moldado? O que tem além dessa exigência de que tu sejas um bom trabalhador, um funcionário exemplar, um bom aluno, uma criança comportada, uma esposa, enfim, adequada, um marido? O que tem para além disso? Né? É importante pensar esse automatismo, né, e aí essa figura do robô como aquele que, enfim, inclusive nas produções hollywoodianas, agora também é um ótimo amante, né, antes não era, antes ele era apenas um rival nas questões do trabalho, era alguém que ia nos substituir, a origem do termo vem daí, inclusive, mas ele é um rival, primeiro nas questões de trabalho, depois no domínio do mundo, e agora ele também é um rival amoroso. As produções recentes, começando por ela, enfim, do Spike Jonze, um ótimo filme, mas que coloca essa questão, quer dizer, o quanto o autômato pode substituir, inclusive, a erótica humana, nos interrogam. Então, nos interroga também, bom, o que é o humano? Não para a gente enaltecer o humano, mas para a gente poder interrogar justamente e desconstruir esse projeto de humano onde a gente se supõe superior aos outros. Quer dizer, é aquela lógica que o Freud vai muito ironicamente, colocar lá em 1915, nas Reflexões para Tempos de Guerra e Morte. Né? Eu acho que tem que ver se é esse o texto, ou se é o Porquê a Guerra, enfim. Mas, enfim, nas Reflexões de Guerra e Morte do Freud, onde ele coloca justamente isso, quer dizer, a gente esperava que as grandes nações de raça branca, com seus grandes progressos técnicos, fossem conduzir a humanidade para uma era de luz, e não foi isso que aconteceu. A Primeira Guerra é o testemunho disso, é o testemunho de que isso se voltou para justamente dar exercício aquilo que se supõe bárbaro, que se supõe acontecer só nas outras nações, aquelas que não eram tão iluminadas quanto os europeus. Então, essa é um pouco essa lógica de poder pensar esse inumano como algo que interroga o nosso projeto de humanidade e faz a gente pensar assim, peraí, o que é que a gente está colocando como um horizonte para nós mesmos? Eu estava lembrando enquanto tu falavas dessas referências, né, para a gente também colocar o crédito de onde surgem, ou quem, ou quais dos autores, das autoras tocam mais em determinadas questões, né, que a gente coloca na psicanálise e acaba remetendo mais a Freud, né? Mas essa ideia de que eu projeto, né, para o exterior, para o exterior e não para o interior, as coisas ruins, né, é algo que a Melanie Klein que mais calca nessa tese, né? E lembrei que essa tese de doutorado, né, da Grada Quilomba, uma afro-portuguesa, né, que vai fazer seu doutorado na Alemanha e começa a sentir aquilo que é o cotidiano do racismo, ela também vai trazer essa leitura de que o homem branco, esse que se atribui à civilização, né, e que inaugura aquilo que a gente tem no mundo ocidental como a civilização, né, e a cultura, né, que a gente sai daquele estágio mais de natureza, ele que vai projetar no seu outro, né, no seu estranho, esses elementos de barbárie, né? E ela vai exatamente colocar que, lendo Frantz Fanon,
né, que esse outro é o negro. Uhum. Mas também, na nossa... E ela é uma portuguesa, é interessante também notar que ela faz a sua pesquisa exatamente com uma mulher afro-alemã e uma afro-brasileira, né? Interessante, porque ela, como afro-portuguesa, também volta o seu olhar às brasileiras e começa, inclusive, né, a discussão sobre o racismo cotidiano exatamente com a escrava Anastácia, que é aquela que não pode falar porque tem a máscara que lhe tranca a boca, né? Mas também esse outro é o indígena, né? O indígena, o dito indígena. Será que isso é uma questão do sujeito de pele branca, ou será que de todos que se atribuam, de repente, o lugar de cultura, né? E que o outro é, então, o inumano, o bárbaro, não reconhecido e, de alguma maneira, rechaçado. Só que com a questão do inumano e com a questão do estranho, do infamiliar, isso vai relativizar todo esse debate, né? Ou seja, tem algo dentro de você também. O que não se pode esquecer, né, na discussão que engloba, então, a raça, o gênero, e não só a classe, né, é que a gente também está inserido naquilo que a gente rechaça, né? Acho que essa é o grande ponto que muitas vezes passa batido nas discussões sobre civilização, sobre constituição de sociedade, sobre quem deve participar desse círculo seleto, né, da civilização. E é nesse sentido que tem outro espelhamento que eu percebo na leitura da tua dissertação, que é um outro trio, né, que também passa pelo infamiliar, mas que tu engloba nessa outra estrutura, né, do inumano, estranho, ideal da cultura, que é esses três termos em alemão, né, Hilflosigkeit, Unheimlich e Wiederholungswahn. Ou seja, também faz uma linha, um fio condutor que engloba essas três coisas: o desamparo, o estranho, o infamiliar, e aquilo que Freud vai chamar de compulsão à repetição, mas que Lacan retoma como automatismo de repetição. Como é que tu chega nessa outra costura no desenrolar conceitual da tua dissertação, Gustavo? Sim. Bueno, vamos começar pelo Hilflosigkeit, pelo desamparo. Eu entendo esse conceito como fundante na teoria freudiana, né? Um conceito que ele está sugerido desde o projeto para uma psicologia científica, desde o complexo de Devemensch, desde muito cedo, né, na construção do Freud, o desamparo aparece. O desamparo como uma condição humana essencial, fundamental, basal, da qual não se escapa, quer dizer, a impossibilidade de não estar submetido à finitude, né? Enfim, do ponto de vista da sexuação, o desamparo vai tomar a forma da angústia de castração, por exemplo, do ponto de vista, enfim, do estranho, né? Ele entra como esse representante da morte, né, da finitude, que coloca o sujeito, de frente consigo mesmo, numa batalha que não há como vencer. De toda forma, a ideia justamente que eu trabalho na dissertação é que essas figuras da ficção que se produzem como inumanos, tal, os mitos, as religiões, é uma ideia freudiana básica, elas vêm justamente com uma tentativa de recobrir o desamparo, quer dizer, de permitir um certo estofo simbólico para que o sujeito possa transitar na cultura com um pouco menos de sofrimento. Ou seja, na medida que eu construo um certo tecido simbólico, imaginário, que me permite dar conta daquilo que é um real que eu não consigo suportar de jeito nenhum, o real da morte, o real da finitude, o real da castração, o real da impossibilidade de ter conhecimento sobre a totalidade dos sexos, enfim, eu produzo mitos, né, que vão organizar isso narrativamente, que vão me dizer, olha, isso funciona dessa forma. Bom, é um anteparo suficiente, né, que não faz uma totalidade, que não
preenche a falta, mas que dá um certo recobrimento narrativo. E aí eu vou pensar justamente essa produção dos inumanos, entre os quais os autômatos, e dentro da categoria dos autômatos, os robôs, como uma forma de organizar esse desamparo que a modernidade introduziu a partir da Revolução Industrial, ou seja, como é que a gente pensa relações de trabalho, como é que a gente pensa relações com a cultura, no momento onde tudo mudou. E aí não é por nada, onde o referente absoluto que havia, enfim, de cunho religioso na cultura ocidental, né, o referente divino, cai, né, junto com o iluminismo, começa a cair, e aí na Revolução Industrial ele, enfim, se esborou, para dar lugar à episteme técnica, a uma racionalidade científica que coloca o sujeito de encontro consigo mesmo. Ele precisa responder por ele mesmo, ele não pode mais recorrer a Deus, pelo menos dentro dessa racionalidade que se supunha hegemônica, mas que é importante questionar também. Enfim, os discursos religiosos têm muita força ainda, mas, né, não necessariamente como matrizes explicativas hegemônicas, né, ou pelo menos se supunha que a ciência, né, as razões técnicas haviam tomado esse lugar, inclusive com o pensamento político. Não estou tão seguro disso mais. Mas, enfim, com essa condição do sujeito ter que responder pela sua própria existência no mundo. Então, o desamparo, ele é um efeito justamente disso que o Nietzsche nomeou como a morte de Deus, ou seja, Deus sai do campo das epistemes organizadoras das discursividades modernas, então é preciso que o sujeito se defronte com ele mesmo, é um vício de origem, ele precisa se explicar. Tá? Desamparo porque não tem mais esse grande pai para poder sustentar o sujeito na cultura. Segundo termo que tu enunciaste foi o próprio estranho, né? Porque ele está dentro dessa linha do desamparo, do estranho. Que é o Unheimlich. O Unheimlich, então, justamente é isso, né? Me parece, assim, ser essa tentativa de organizar um outro que possa receber as angústias necessárias para que eu possa viver a minha vida na cultura, né? Quer dizer, e aí a gente pode remeter também à ideia do narcisismo das pequenas diferenças, né? Eu posso, inclusive, atribuir ao outro as pulsões hostis que me habitam e justificar o seu extermínio. Né? Precisava matar ele porque ele ia matar antes. Né? Aquele povo merecia morrer, eles são canalhas, são sem vergonhas, eles não se esforçam o suficiente, eles não merecem um lugar na cultura. Quer dizer, uma certa contestação do direito à existência a partir dessa lógica de que, bom, ele não é, né, tão digno de existir quanto eu, então, mas que está dentro dessa lógica freudiana de, bom, de colocar no outro aquilo que, se eu for examinar um pouco mais profundamente, eu vou encontrar em mim também. E por último, essa ideia da compulsão à repetição, do automatismo de repetição, enfim, na minha construção, ela aparece de duas maneiras, né? Primeiro, ela aparece como esse traço colocado sobre os autômatos, né? Enfim, eu reconheço os autômatos, automatismo de repetição, essa lógica, né, de repetir sempre o mesmo, até como uma forma de me subtrair dos discursos que me sobredeterminam, né, e isso dentro da construção lacaniana é patente. Enfim, então, esse robô que é construído a partir de um certo código, de uma programação estabelecida, e, né, que eventualmente vai ter um certo conflito com essa programação, quer dizer, as leis da robótica do Asimov, enfim, a lógica do computador que nunca falharia, não erraria, do 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Então vai ter um conflito, um atrito entre aquilo que esse autômato foi programado para fazer, aquilo que ele efetivamente faz, mas como uma forma de elaborar também essa condição da linguagem que nos antecede, porque, né, a gente reconhece isso nos autômatos muito facilmente. Bom, o autômato foi projetado para fazer uma coisa, se está dando problema é porque a programação deu algum erro, né? Ao mesmo tempo que a gente, né, de uma maneira muito difícil, tem uma dificuldade de conceber a ideia de que tem discursos que nos atravessam, que nos constituem, que são muito anteriores a nós. Mas também tem uma outra vertente desse automatismo de repetição, que é a sua relação com a pulsão de morte, né, que o Freud vai desenvolver lá no Além do Princípio do Prazer. Ou seja,
como uma pulsão de morte pensada, né, dentro do termo, dentro da lógica estritamente freudiana, como uma tendência ao retorno a um estágio anterior. Né, fundamentalmente se trata disso, né, que toma esse nome porque dentro do plano biológico, a tendência de retorno ao estado anterior, se pensar que o orgânico, o sexuado, é um desenvolvimento posterior, o anterior é o inorgânico, é o assexuado, então o inorgânico, quer dizer, aquelas ideias do caldo primitivo, aquela teoria de fundação da vida na Terra, do caldo primitivo, bom, é a passagem do inorgânico para o orgânico. Então, a pulsão de morte como uma tendência de retorno ao estágio anterior, que no plano biológico tem a ver com a passagem do orgânico ao inorgânico, do vivo ao morto. No plano da sociedade, enfim, da organização social, como pensava Freud em Totem e Tabu, por exemplo, um retorno, né, do totemista ao animista, e no plano da cultura, como Freud vai pensar em Psicologia das Massas, por exemplo, quer dizer, da organização da instituição à massa, da civilização à barbárie, em última instância. Então, pensar essa força constitutiva como algo que está sempre presente, né, como algo que está sempre pressionando contra as forças de conexão, de ligação, contra a libido, contra o desejo, no sentido de um retorno a um estado anterior. Enfim, que dentro da lógica da compulsão e repetição é isso, quer dizer, é desfazer toda a possibilidade de construção, de deslizamento significante, de produção de novas conexões, de novas articulações simbólicas, para um retorno do mesmo, ou seja, para o código mínimo, para a programação mínima. Dentro disso, sim, pensar essa articulação, né, dentro da ficção, como é que os robôs fazem, né, teoricamente, hipoteticamente, fazem sempre o mesmo, e como é que isso interroga as nossas próprias práticas, as nossas próprias rotinas, a nossa própria forma de experienciar a vida. Essa passagem que tu faz agora abre um monte de questões e a gente não teria tempo para um programa só. Não vou perder a oportunidade de, pelo menos, lançar algumas e a gente ver o que é possível ainda no programa de hoje, né? Hoje, a gente não vê mais o fenômeno de massa como no início do século passado, mas hoje a gente tem a rede social e a própria pandemia está nos fazendo cada vez mais sermos mais sujeitos na rede social do que na cidade com os nossos próprios corpos andando por aí, né? Somos perfis, né, seja do Facebook, somos arrobas do Twitter, cada vez mais. Não sei se você já pensou sobre essa questão de que ainda há o efeito de massa, mas dentro do ciberespaço. E que paralelo é possível fazer, se é que é possível fazer, em relação às massas da época que Freud está tratando delas e disso que eu estou propondo, como se as massas, igualmente identificadas a um ideal, a uma liderança, como Freud dizia, e igualmente manipuláveis, né, como exatamente aquilo que tu mencionaste, né, do fracasso do projeto iluminista e da razão, né, quando a gente se depara com nazismo, com fascismo. Será que dá para dizer que a gente tem aí também um outro espelho, uma repetição aí com as massas, só que as massas no ciberespaço? Sim. Interessante, né? Uma das leituras possíveis do Adorno é que o nazismo e o fascismo não são necessariamente o fracasso da razão iluminista, mas ela é levada ao seu ponto extremo, né? Quer dizer, a ideia do tecnicismo colocado no grau último. Enfim, eu acho interessante uma coisa. Quando Freud propôs enfim, sua leitura, né, da Psicologia das Massas, em 1920, ele estava antecipando alguns fenômenos de massa que aconteceriam depois, quer dizer, em 1921 ele publica a Psicologia das Massas, né? Em 1922 tem a Marcha para Roma que alça Mussolini ao poder. A organização do Partido Fascista, Partido Nazista, perdão, ela se dá um pouco depois também. Ela quer dizer, lá pelos anos 30 que vai ter aquela grande ascensão do Hitler ao poder, a partir primeiro de uma vitória legislativa do Partido Nazista, isso é importante ressaltar. Quer dizer, não é o Hitler necessariamente que ganha todos os votos, ele fica em terceiro na eleição, mas a bancada nazista ganha tanta força que
enfim, né? Freud até imaginava, bom, não, os partidos de direita vão moderar isso aí, enfim, né, uma certa ingenuidade, mas também defensiva. Mas eu acho interessante pensar o seguinte, bom, o século XIX, com todos os seus movimentos de massa e tal, o século XVIII também, eles lançaram pensadores extremamente conservadores do ponto de vista das organizações coletivas, né? O Le Bon é um pensador assim, horrível. Freud se inspira nele para escrever, mas tudo que ele escreve é assim, é absurdo, é racista, é machista, é um péssimo autor. Mas eu acho muito interessante que o Freud vai dizer assim, ele já não está mais tanto enfim, na experiência vívida das massas em ebulição, um pouco sim, mas não tanto quanto no século XVIII, e não tanto quanto no século XIX também, e não tanto quanto seria um pouco depois, mas ele chega ao final desse texto brilhante da Psicologia das Massas, pensando a condição da massa a dois. Quer dizer, ele diz que a formação mínima da massa não é essa que a gente imagina dos grandes agrupamentos, uma massa pode ser feita a dois, na medida que um sujeito puder, em nome de um ideal de eu, que subtraia sua instância crítica, puder reduzir as funções do ego. Quer dizer, puder suprimir a sua consciência, que Freud entendia como a sua instância de reflexão, a sua instância de censura, enfim, a sua instância de poder ter uma certa ética sobre as ações, em nome de algo exterior, uma ideia, um sujeito, uma pessoa que possa responder por ele. E para isso não precisa de uma massa. Para isso precisa de dois, né? E talvez não precise nem de dois, precisa de um e alguma coisa fora, né? Quer dizer, uma lógica um pouco... enfim, uma lógica estrutural, fundamentalmente, né, que diz, não precisa do fenômeno da massa. A massa habita a gente na medida que a gente permitir que ela nos domine. Então, me parece que, enfim, independente de ser real ou virtual, ou material, né, nas ruas ou na internet, na medida que a gente se subtrai da necessidade de refletir sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente incorpora, sobre aquilo que a gente endossa, a condição de massa está presente, né? Quer dizer, não é porque, enfim, porque eu não posso mais sair à rua que aquilo que eu leio no WhatsApp e, enfim, repasso sem pensar sobre aquilo, simplesmente tomando como uma verdade porque foi dita enfim, pelo presidente, ou por sei lá quem, ou pela minha tia Ivani, que nunca mente, então o que ela está dizendo deve ser verdade. Na medida que eu subtraio da crítica, da ética, de poder refletir sobre sobre aquela discursividade que chega a mim, eu estou me remetendo a uma massa novamente. E eu acho que esse é talvez o penúltimo capítulo do texto freudiano, bom, posso consultar depois, né? Enfim, onde o Freud faz essa torção, né? Quer dizer, quando ele fala da hipnose como uma massa 2, mas a hipnose não por ser a prática hipnótica, a hipnose como essa organização onde tem um sujeito absolutamente subordinado, absolutamente submetido, submisso a um outro, a um ideal que está colocado fora e ao qual ele, né, voluntariamente ou não, permite se submeter. Que bela possibilidade de leitura de um conceito como um agenciamento coletivo, né, de produção, né, para a gente pensar também e relativizar o próprio conceito de coletivo, né? Ou seja, dá para ser a dois ou dá para ser um e mais alguma coisa, né, inclusive uma outra máquina, né? Então, é aquilo, se der tempo, vamos ver se dá tempo, né? Peço que o pessoal aí que também está nos assistindo possa também colocar suas questões aí no chat, se quiserem fazer alguma correção daquilo que a gente disse aí, até saber qual é o capítulo, qual foi o autor mesmo, já faça aí agora, a gente já corrige depois, colocamos ali na descrição do vídeo as correções, e também as associações que vocês estão fazendo a partir do que a gente está conversando. Porque eu inquietaria aqui, aproveitando a presença do Gustavo Mano, para perguntar, então, qual seria o nosso destino a cumprir, então, como indivíduos ou como coletividade. Estou fazendo aqui uma referência exatamente à estrutura da aparição do autômato no cinema, que é destrinchada pelo Gustavo na sua dissertação, que é o nosso foco aqui do programa de hoje.
Essa coisa de o autômato ser, então, ter três características, né? Ser o filho do homem, ter uma condição de máquina e ter um destino a cumprir. Falando desse jeito, né, a gente pode pensar o quanto se aproxima toda essa discussão, talvez até futurista, como a gente imagina quando fala de autômatos, robôs e ficção científica, né, de uma questão bastante mística religiosa, né, ou seja, a gente já nasce com destino. Né? Mas o que a gente está tratando aqui, enlaçando e fazendo a proposta de que há uma condição maquínica, algo de inumano e que também, dentro dos mitos da nossa cultura, pode ser lido como uma certa aproximação do robô e do autômato, né? Desse sujeito que a gente tenta ainda circunscrever como que seria o sujeito do contemporâneo, esse filho da modernidade, que tem uma condição maquínica aí, proposta inclusive pela paixão pelo autômato, mas que tem um destino a cumprir, ou seja, os robôs nascem com aquele destino de assessorar o que é da ordem do humano. E daqui a pouco, como tu mesmo vai fazendo essa genealogia, chega também a ser possível parceiro sexual do humano. Né? Sim. Bom, transpondo para nós que ainda nos supomos não autômatos e humanos, né? Que destinos talvez a gente tenha a cumprir aí? Né? Bom, tá, primeiro eu acho que é importante, sim, relembrar como é que eu chego nessas três, digamos, nesses três traços, nessas três características do autômato contemporâneo, que é a partir de um extenso exame da filmografia sobre robôs e da literatura também, que vai, enfim, subsidiar esse tipo de produção. E coloco isso provocativamente, porque, veja, quando a gente fala, quando a gente recorta essas características, né, quer dizer, ser filho do homem, ter um destino a cumprir, ter uma condição maquínica, o que eu estou provocando? Né? Bom, primeiro, né, que na filmografia, na literatura também, os robôs não só são filhos da humanidade, ou seja, eles não são gerados por uma força divina, eles não são produto de de uma emergência da natureza, eles são efeito de um saber técnico, mas também uma certa lógica patriarcal, onde a figura materna está suprimida, quer dizer, como se fosse possível, enfim, a figura masculina gera tudo, né? E se a gente for ver isso, tem a ver com uma certa concepção machista de ciência, que é muito presente na filmografia, mas também com uma certa lógica de como é que as relações de produção se dão, não só de produção do ponto de vista sexual, mas como, né, de produção das relações de poder, de produção de subjetividade, em última análise. Então, o filho do homem nessa provocação, né? Quer dizer, bom, e o lugar da mulher, onde é que está? Por que é apagado? Segundo, a condição maquínica. A condição maquínica, enfim, o autômato, ele poderia ser qualquer coisa. Né? Quer dizer, o monstro do pântano é um autômato orgânico, Frankenstein é um autômato orgânico, poderia ser um autômato de madeira, como é Pinóquio, né? Mas na nossa produção enfim, contemporânea, ele tem uma condição maquínica, ou seja, ele tem uma certa roupagem de mecanismo, de engrenagem, de cibernética, etc. Né? O que também aponta para a nossa própria dependência tecnológica, do ponto de vista daquilo que a dona Haraway vai falar de um certo... de uma antropologia do ciborgue, ou seja, né, o quanto esse deus de prótese que Freud dizia que o humano havia se tornado, bom, de fato constitui hoje a nossa condição. Né? A condição humana não é mais tão facilmente desatrelada das próteses que a gente construiu para seguir nossa vida, quer dizer, do celular, do notebook, do óculos, do marca-passo, do anticoncepcional, enfim, de uma série de ferramentas que a gente introduz na nossa vida cotidiana e que a gente toma como natural, e a gente passa a tomar como se fosse absolutamente, enfim, absolutamente parte do humano. Né? E o último é essa ideia de um desígnio, né? Essa ideia de que, bom, que os autômatos da ficção têm um propósito, né? E aí é justamente, né, bom, uma interrogação sobre o propósito como esse
não sentido, né? Quer dizer, a gente produz uma criatura que está no mundo para alguma coisa, como uma forma de se defender da ausência de sentido da própria existência, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de poder responder por que a gente está no mundo e qual é o nosso desígnio, qual é o nosso objetivo e qual é o nosso propósito. Inclusive, acho importante ter uma certa desconfiança de qualquer um que se autorize a isso. Mas poder pensar que esse inumano, essa figura da ficção que nós produzimos, ela está recheada de sentido justamente para dar conta de algo que para nós é dificilmente suportável, que é o não sentido da nossa própria vida, né? Quer dizer, não temos mais uma instância, como a gente vinha falando na questão da morte de Deus, não temos mais uma instância superior que possa dizer para a gente de maneira absoluta como foi, né, para que foi que a gente veio, o que nos cabe, qual é o que nos cabe nesse tempo de existência. Tem uma série de discursos que, enfim, que nos constituem, que nos sobredeterminam, mas eles também não são unívocos, eles têm deslocamentos, têm deslizamentos, então a questão do desígnio é justamente para pensar como a gente, diante de um insuportável, falta de sentido da existência, produz como outro, como duplo, uma criatura plena de sentido, recheada de sentido. Agora, com isso que tu falaste, assim, que importância circunscrever, né, nessa impossibilidade, ou até nesse aviso, né, desconfie de quem lhe diz, né, qual é o seu desígnio, da importância da cultura e da produção cultural, ou seja, da produção artística. Né, ou seja, assista um filme, leia um livro, é a partir dessas produções que a gente começa a circunscrever alguma possibilidade de pensar que lugar é esse que a gente ocupa no mundo, para onde esse mundo vai, de onde esse mundo vem, e inclusive produza isso, né? Essa coisa que também a gente nota no nosso momento, esse contemporâneo que a gente vive como sendo deixada de lado, ou seja, a gente não precisa de Ministério da Cultura, a gente não precisa na universidade também valorizar os campos de conhecimento que tem a ver com a arte, com a cultura, sequer com as ciências humanas. E também não temos mais tempo nesse desígnio, nesse destino a cumprir com a nossa sobrevivência, de ficar sequer consumindo arte, quem dirá se aventurando a produzir arte, que seria uma grande coisa para cada um produzir, né? Porque isso talvez nos ajude a produzir, aí sim, né, os sentidos que muitas vezes nos faltam, não como um sentido absoluto, mas como algo que vá dando alguma sustentação aos nossos não reconhecidos, aos nossos infamiliares, né? Achei que essa última intervenção tua me permitiria chamar a atenção aqui dos nossos... Mas quem acompanha esse programa que propõe que a gente possa estimular a leitura, seja de artigos científicos, seja de livros, seja de produções culturais, que se chama A Paixão pelo Autômato. Gustavo, deixo para ti, então. Tá bem, agradeço, então, o pessoal que nos acompanhou. Enfim, deixo algumas... espero ter deixado algumas questões aí, dúvidas, estimulado o desejo para, enfim, se aventurar nesses campos, né? A minha dissertação realmente foi uma dissertação que custou bastante para ser desenvolvida. Acho que tem algumas linhas ali que valem a pena pensar, algumas talvez não façam mais sentido hoje, num totalmente diferente. Quando começamos em 2015, o mundo era um pouco diferente, o Brasil era um pouco diferente. Mas enfim, espero que tenha sido divertido para vocês e numa próxima a gente volta. E a gente já pede aqui que o Gustavo possa retornar aqui nos comentários se o pessoal quiser fazer alguma pergunta específica, né, ou que eventualmente os próprios alunos aí do nosso programa de pós-graduação que tem se reportado essa dissertação, tá aqui uma via de contato então com o Gustavo Mano, né, deixe seus comentários, suas perguntas e a gente garante aí o retorno para algumas respostas também. Agradeço muito, muito, muito a participação do Gustavo. A gente fecha com esse programa a participação daqueles que estão mais próximos dessa nossa linha de pensamento, né, com a participação do Gustavo. E convido vocês aí ao final do vídeo, já que nós já temos 3 programas, a aproveitarem, né, já que esse programa está indo à rede na sexta-feira, a maratonarem, então, Paixão pelo Autômato, né, assistindo os 3 programas anteriores para quem não assistiu.
Grande abraço, retornamos em breve.